Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. A economia brasileira dá sinais claros de grave crise. O descontrole fiscal, taxa de juros nas alturas, inflação alta, baixo crescimento econômico e um governo que se recusa a cortar despesas retratam um cenário preocupante. O filósofo espanhol Ortega y Gasset dizia que uma das principais características que distingue o ser humano dos primatas é a capacidade de aprender com os nossos erros e acertos e acumular conhecimento. Se Ortega y Gasset estiver correto, então podemos definir o Brasil como o planeta dos macacos, porque parece que esquecemos as lições da nossa história recente e os fundamentos que garantiram a estabilidade das regras do jogo desde a implantação do Plano Real em 1994. A confiança na economia depende de 4 pilares: metas de inflação, câmbio flutuante, superávit primário e responsabilidade fiscal. No Brasil de hoje, apenas o câmbio flutuante se salvou do populismo econômico que dizimou a responsabilidade fiscal, transformou o superávit primário em déficit e gerou inflação que estoura o teto da meta. O que o Brasil precisa fazer para recuperar a sanidade econômica, restabelecer a confiança do mercado e trilhar novamente o caminho do crescimento sustentável que o país não vive há 40 anos? Esse é o tema da minha conversa de hoje com o economista e ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Armínio, seja muito bem-vindo à Entrevista com o Dávila. Um prazer muito grande. Armínio, por que nós temos tanta dificuldade de aprender com os nossos erros e acertos? Você começou pela pergunta mais difícil. Eu realmente, para mim é um mistério, porque não deveria acontecer. Sobretudo com os acertos, é uma coisa curiosa, né? Então, a gente sabota os acertos. Acho que o erro talvez seja da natureza humana, assim, não quero me lembrar, né? Aquilo ali foi mal. O acerto, eu acho que é o oposto, né? Deu certo, vamos lá, vamos de novo. Não. Né? A coisa econômica tem muitos exemplos disso, né? Eu vi na sua introdução que pinta o quadro como ele é, né? Bem assim, Nelson Rodrigues. Esse tema do fiscal, que tem a ver com juros, tem a ver com incerteza, mas frequentemente é visto como uma maldade. Puxa, é austero. O próprio presidente Lula, quando se elegeu da primeira vez, teve que lidar com uma crise de confiança que se instalou antes mesmo dele assumir, porque havia um receio de que o PT fosse seguir o seu programa, que era um programa heterodoxo, não muito preocupado com estabilidade, com incerteza, tal. E ele chegou ali e disse, não, fiquem tranquilos, as coisas aqui estão no caminho certo, eu vou manter as metas de inflação, a responsabilidade fiscal, e a coisa deu super certo. Agora aconteceu o oposto, ele fez referência durante a campanha aos seus 8 anos, né, como presidente. Naqueles 8, a responsabilidade fiscal foi respeitada e as coisas correram bem. Então ele, basicamente, durante a campanha, dizia, não tem problema, olha só, durante os meus 8 anos, nós sempre tivemos superávites fiscais importantes, exceto em 2008, quando ele corretamente combateu aquela crise global. Por quê? Porque ele tinha saúde fiscal, ele pôde gastar naquela hora. Assim como depois se gastou também durante a pandemia. Tudo certo. E agora não, agora ele chegou com uma cabeça exatamente invertida, né? E é assim que eu vejo o quadro atual, nem tanto de tudo que você disse ali. O que às vezes confunde um pouquinho as pessoas é que nós tivemos 2 anos de crescimento bem razoável. Mas o problema é se isso vai ser um crescimento sustentável, né?
E aí hoje essa passou a ser uma questão que já está embutida nos indicadores do mercado com uma resposta preocupante. Então, esse é o quadro atual. É um quadro que é frustrante, certamente, para o político que quer, como nós todos queremos, o bem-estar da população. Assim, mas estava crescendo, você vai querer mudar? Mas é que estava crescendo assim na base do anabolizante. Do anabolizante, exatamente. Perfeito. Do anabolizante. Aí chega uma hora que não dá, né? Agora, você, como foi muito tempo presidente do Banco Central, sabe muito bem que essa assimetria entre a política fiscal e a política monetária é insustentável, né? É o que nós sempre falamos, a analogia de um pé no acelerador e outro no freio, né? E isso está claro que vai continuar em 25. Tem alguma chance de nós termos uma pressão social para rever esse caminho que a gente sabe que não acaba bem? Eu, a curto prazo, vejo a pressão vindo, sobretudo, da inflação. Então, sim, mas não é do emprego, que no momento vai bem. Sim. É da inflação. E a inflação está doendo muito. Então, já há uma preocupação, isso está em discussão, a parte de alimentos, muito visível, mas também a inflação de serviços, né? Então, é possível que alguma pressão altere, vamos dizer, os rumos aí da política macroeconômica. Não é o cenário mais provável, infelizmente, mas seria o melhor. Pelo contrário, né? O que nós escutamos é que talvez a isenção de imposto de renda, ou seja, vai aumentar ainda mais essa pressão em cima do Banco Central, porque a questão fiscal vai continuar muito ruim, né? Exatamente. E o Banco Central? Acho que é a pergunta natural aqui. Aí a pergunta é: por que o Brasil precisa de um juro tão alto para segurar a inflação? E aí, certamente, parte da resposta tem a ver com a situação desequilibrada, vamos dizer, das ferramentas macroeconômicas. Você tem um fiscal que deveria hoje exibir um superávit, como foi durante os 8 anos do governo Lula, dando um espaço para o juro cair. E o juro que teve lá embaixo, durante a pandemia, chegou a 2%, agora está aí nos 14% e está queimando. Então, esse desequilíbrio tem que ser corrigido. E eu acho que ele seria uma alavanca bacana para o crescimento. Eu realmente acredito nisso. Nós temos alguns exemplos também que aconteceram aqui no Brasil. Se você quiser que eu me estenda um pouquinho. Sim. Um exemplo, talvez dos melhores. Plano real, as coisas vão bem, mas a inflação residual, que sempre acontece, estava começando a queimar. Muita pressão em cima do câmbio. 98, crise. Tinham várias crises no mundo também, o que atrapalhou. Naquele momento, antes das eleições, o presidente Fernando Henrique disse: não, nós vamos fazer um ajuste relevante. 4 pontos do PIB. Naquele momento, na virada do ano, e foi uma virada dura, porque o câmbio estourou e foi lá para cima, com isso a inflação também ameaçou subir. Naquele momento, o consenso era de que nós teríamos uma queda no PIB de 4%. Era consenso. Tá? Foi feito o ajuste fiscal, ou seja, é uma contração de gasto. A confiança voltou. O presidente Lula merece muito crédito, porque seguiu uma política assim, sensata, que não era bem a política do programa do partido, vamos ser honestos aqui. E as coisas se acalmaram e a partir já do segundo semestre a economia cresceu e já ainda no ano de 99, apesar do início catastrófico, o PIB cresceu um pouquinho. Então saiu de menos 4% para mais 0,3%, mas foi uma surpresa. Agora vamos lá, roda aqui o filme e chegamos lá no caso da presidente Dilma Rousseff. O presidente Dilma Rousseff seguiu uma política macroeconômica
mais exótica, as coisas estavam dando super errado, muito intervencionismo e tal, e a economia começou a dar sinais de queda, era um ano de eleição, ela pisou no acelerador, estourou os números fiscais, aí foi o oposto, uma expansão fiscal de 4 pontos do PIB. Aí você, expansão fiscal vai aumentar a demanda, o PIB vai subir. Não, aconteceu o oposto. Houve um colapso de confiança e o PIB caiu uns 4%. E mais recentemente tem mais um aqui também, não estou indo lá na Conchinchina para dar o exemplo, não, que foi o teto do gasto. Isso aconteceu no governo do presidente Temer. É uma discussão antiga no Brasil, porque o gasto vinha crescendo já há décadas. O gasto no Brasil saiu... E muito acima da inflação. E aí era é isso. Então, como proporção do PIB, que limpa a inflação, o gasto foi de 25% do PIB para 33%. Mais ou menos de 1/4 para 1/3. Então, não teve austeridade nenhuma, o gasto já vinha subindo. Em um determinado momento, esse assunto ganhou corpo no meio político e aí chegou-se a ideia do gasto limitado por um teto. Perfeitamente. Naquele momento, as taxas de juros no Brasil, que já vinham muito altas, caíram para níveis que até 2 anos antes eram inimagináveis. Inimagináveis. A taxa de juros real dos títulos do governo, desculpa se eu estou sendo muito técnico aqui, saiu de 6% para 3,5%, 4%, que já é uma taxa CPI. Hoje a taxa americana é 2%. Isso é o título americano, dívida do Tesouro, ela paga a inflação mais 2%. A nossa hoje paga a inflação mais 7,5%. E, a perder de vista. Perder de vista. Não é um juro de curto prazo que o Banco Central precisou para dar uma segurada na inflação. Não. 20, 30 anos de 7,5%. Não dá. Então, o quadro, se a gente pensar nisso aqui com a cabeça de médico, assim, o diagnóstico parece muito claro. O paciente hoje ainda está bem, porque está vindo de um período de crescimento, mas ele tem um problema muito sério. E o médico, nesse caso, tem que dizer, não, nós temos que estancar essa situação, porque senão o paciente vai passar muito mal. Pode ter problemas seríssimos. E aí que é onde a gente está hoje. E essa situação é dramática, né? Porque nesse primeiro mandato Lula 1, lá que você falou muito bem, existia uma sintonia entre o ministro Palocci e o Lula, e havia o respaldo político e a confiança, coisa que parece que não há hoje com o ministro Haddad, com todo o esforço que ele tentou fazer, algum tipo de ajuste, controle de gasto público. Parece que na hora do vamos ver, não teve o presidente da República bancando isso. E isso ajudou a correr parte dessa confiança que você está falando, né? Então, hoje, somente a inflação, você acha que pode rever, talvez, a posição do presidente Lula em relação à questão de uma política fiscal mais austera? Então, ele já percebeu, uma pessoa que tem o toque do social, que a coisa não está boa para os mais pobres. Mas a prescrição adequada ainda não apareceu, ao contrário. Ao contrário. E aí, a sensação que se tem é que a economia vai desacelerar. É um perigo, inclusive, porque nós temos inúmeras instâncias na nossa história econômica também de situações em que a inflação subiu e a economia desacelerou. Então, todo cuidado é pouco. E para evitar isso, de novo, é preciso fazer um trabalho bastante estrutural, profundo na área fiscal, não apenas por razões, vamos dizer, do endividamento em bola de neve, mas também acho que falta prioridade no orçamento. E poderia ser um orçamento mais pró-crescimento e um orçamento mais pró-igualdade, mais pró
aquilo que eu sei que nós acreditamos que é um mínimo de igualdade de oportunidade que a gente não tem nesse país. É verdade. Agora, uma das questões que dá para mexer no orçamento, que você sabe que ali tem um poder executivo que podia mexer, era rever subsídios, né? Nós gastamos no Brasil 600 bilhões de reais por ano de subsídio, sem nenhum critério, se isso dá resultado ou não dá resultado. Essa é uma política pública que poderia ter um desenho para rever esses subsídios e isso ajudaria a estancar parte desse gasto público. Você acha que isso não é possível? Eu acho que esse é um de 3 grandes blocos de gasto que precisam ser abordados para o país crescer mais e para ser um crescimento mais inclusivo. São 7 pontos do PIB de subsídios e gastos, chamados gastos tributários, 7 pontos. Se economizasse 2, 3, faria uma diferença tremenda, tremenda. Além disso, nós temos um sistema previdenciário que, embora já tenha passado por uma reforma bastante razoável, mostra números muito preocupantes. Está aí nos jornais agora, vários meses, revisões têm sido apresentadas, mostrando uma trajetória absolutamente insustentável. Então, é uma questão de tempo, esse assunto vai ter que ser resolvido. E tem um terceiro que não é pela razão fiscal o interesse maior, mas que é um pouco fiscal também, que é a questão da gestão do Estado e do tamanho da folha de pagamentos, que é um dos elementos. O país tem 5.500 municípios, também não faz o menor sentido. Então tem vários itens nessa categoria. Eu acho que, em geral, o RH do Estado no Brasil precisa passar por uma reforma que, em primeiro lugar, vai nos entregar um Estado mais eficiente, mas também mais justo e também mais eficaz, vai fazer mais por menos e hoje isso não é o caso. Bom, né? Essa pauta é fundamental, né, Arminio? Aliás, temos um ótimo projeto da Ana Carla Branco, o Carlos Ari Sunfeld, que já fez esse grande desenho da reforma do RH do Estado, mas não me parece que essa pauta tem força no executivo, só se for uma pauta eu sou coautor, do legislativo, né? Você também foi, né? Eu sou coautor desse estudo. Menor do que os outros que conhecem mais do que eu, mas eu enxergava na necessidade desse estudo algo bastante óbvio. Se nós no Brasil precisamos avaliar tudo que fazemos no Estado, claro que nós precisamos avaliar também os nossos funcionários. Né? Então, isso acontece, inclusive, não é uma coisa ideológica. A China, que é uma ditadura comunista, tem um RH bem arrumado. É um outro modelo, porque as pessoas são obrigadas a, vamos dizer, ajoelhar lealdade ao governo, ao partido, no caso, né? Ao partido. O nosso é outro, felizmente, nosso sistema é da liberal democracia, que nós temos que seguir mostrando que, além de todas as vantagens de valores, é o que entrega a melhor qualidade de vida também. É verdade. É só comparar. Todos os países que mostraram progresso genuíno, com crescimento, com oportunidades para as pessoas, todos foram a partir de uma base democrática e liberal. Todos, sem exceção. Aliás, se tivessem a coragem de remover o assunto ideológico desse tema da reforma administrativa, eu diria que isso é ótimo. Exato. Valoriza o bom servidor, melhora a qualidade do serviço, temos um Estado mais eficiente, mas infelizmente foi muito poluído isso pela questão ideológica. Mas eu queria voltar a 2 assuntos com você. Então você falou, nós estávamos falando aqui, que uma coisa que o governo pode mexer imediato é a questão do subsídio. A segunda coisa, você tocou na questão previdenciária dos benefícios, que foi um erro que esse governo cometeu, que foi a indexação do salário mínimo aos benefícios fiscais. Isso é outra coisa que precisa ser revista, porque foi isso que praticamente vai roubar todos os ganhos que nós fizemos com a última reforma da Previdência. Você acha que tem clima hoje, mesmo com a inflação subindo, para rever essa política pública que teve enorme impacto fiscal? Eu não sei, mas eu penduro a minha esperança na construção de respostas que mostrem a sensibilidade
política e social que se espera de um governo de centro-esquerda. Por exemplo, não indexar o salário mínimo, mantendo apenas a correção pela inflação, mas reduzindo os gastos tributários que você mencionou, que são altamente regressivos. Daria para fazer 2 para 1. Vamos lá, vamos cortar 2 pontos percentuais dos gastos tributários, que terão um impacto distributivo forte, e do lado de cá, vamos limitar o crescimento do salário mínimo por um período necessário para as coisas se acalmarem e para o Brasil, de fato, começar a crescer mais rápido. Aí sim, eu acho que é possível se pensar em voltar a algum compartilhamento do crescimento com os aposentados. Difícil, mas assim, eu acho que algo assim nessa linha faz sentido, enorme sentido econômico, e eu creio que não seria algo politicamente indesejável. Ao contrário, se isso for entendido como algo que vai acalmar um pouco aqui o clima na economia, que a economia vai poder alongar os seus horizontes para poder crescer, gerar emprego, eu acho que isso seria uma barganha assim, aceitável. Ela teria que ser apresentada junto com esse diagnóstico que nós estamos discutindo aqui, senão não adianta. Se você não, eu tenho aqui a economia mais saudável do mundo, não quero fazer nada. Não é bem assim, são 44 anos de crescimento medíocre. É isso aí. E o Marcos Pestana, da Instituição Fiscal Independente, fez esse estudo, né, que 60% do orçamento hoje está atrelado à indexação do salário mínimo. Ou seja, cada R$1 que você sobe no salário mínimo tem impacto de 380 bilhões de reais. Então, certamente, aí essa é uma causa importante. Então, nós temos duas aqui. Temos a questão dos subsídios e temos essa questão de indexação. E uma terceira, que me parece fundamental, é a desconstitucionalização de muitos gastos públicos, né? Porque nós temos um orçamento muito engessado que praticamente inviabiliza a autonomia orçamentária que um governo eleito tem. Nós temos hoje 90% do orçamento. Sim. Como é que você vê essa questão da desconstitucionalização de gastos públicos? Olha, alguns assuntos precisam de uma base constitucional rígida, que não possa ser modificada a toda hora. São, assim, os alicerces da nação. No geral, eu penso que seria muito mais razoável trabalhar com um orçamento plurianual, porque também fazer tudo ali só no curtíssimo prazo atrapalha o investimento. O investimento requer mas não para sempre, não uma coisa que seja totalmente rígida. Cola aqui, esse aqui tem um item aqui, que é um item de investimento, vai valer por 5 anos. Tem um item aqui de natureza política também, perfeitamente. 3 anos, vamos ver como é que é, vamos ver se funciona. Então, é por aí que eu acho que a coisa deveria andar. Nem no curtíssimo prazo só, porque esse encurtamento de horizonte é um dos problemas. É um problema, exatamente. Tem a ver com incerteza também. E nem uma rigidez absoluta, né, que a gente tem hoje. E Armínio, um último ponto importante, essa questão de política monetária. Como é que você vê a questão do câmbio? Esse cenário internacional, mais essa relação dívida PIB-Brasil crescendo, como é que você vê a pressão sobre o câmbio? O câmbio tem pressionado, mas como hoje nós temos um câmbio flutuante, ele acaba também atingindo indiretamente a inflação. Então é um problema maior, não é apenas o câmbio. Eu penso que o câmbio flutuante tem feito muito bem ao Brasil. Nós tínhamos uma crise cambial a cada 10 anos. E a experiência está dando certo. Eu falo aqui um pouco timidamente, porque foi quando justamente eu assumi o Banco Central que nós adotamos esse modelo de câmbio flutuante. Agora, ele sinaliza as coisas também. Esses sinais de mercado não são perfeitos, mas são os melhores que a gente tem em muitos aspectos. Então, acho que o câmbio, hoje, ele está movido mais pela conta de capital, pelos fluxos de capital, do que pela conta corrente. E a conta corrente, por sua vez, também aponta
para outro tipo de problema, que é assim, mesmo com o câmbio bem desvalorizado, embora o dólar tenha caído aí nos últimos 2, 3 meses, o saldo, vamos dizer, dos passeios da moeda, o câmbio ainda está por um parâmetro histórico bem depreciado, né? O dólar está alto, e o saldo em conta corrente não reagiu tanto. Então isso mostra uma economia também que não está muito saudável. Tem uns números que sugerem isso e que são mais claros. Por exemplo, a participação da indústria no PIB no Brasil caiu de mais ou menos 20% para 10%. É um total colapso, mesmo com o câmbio depreciado, que sempre foi uma demanda do setor industrial. Sinal que tem outros problemas. Não é só o câmbio. Muito bem, esse é um. Então, mas no geral, eu acho que esse sistema aí de tripé, aliás, eu gostei, você apresentou hoje um quadripé. Que eu acho, Coloquei a lei de responsabilidade fiscal. Né? Eu acho bom, porque a responsabilidade fiscal definida pragmaticamente na hora da gente instalar o tripé, dizia respeito apenas ao saldo primário, mas não dizia nada ao tamanho do Estado. Essa é uma discussão que nunca houve. É verdade. O teto foi o momento, mas aquilo também já ficou para trás. E é disso que se trata. É disso que se trata. Eu, por exemplo, eu não sou defensor de um Estado mínimo, até porque um país tão desigual quanto o nosso... A gente precisa de um Estado eficiente. Não precisa de um Estado eficiente. Exato. Eu às vezes falo de brincadeira, tem que ser um Estado médio e que entregue. Inclusive, os mecanismos de entrega, mesmo que, por exemplo, na educação ou na saúde, possam ser os mais variados, tem OS, tem, em alguns casos, concessões, desde que funcione, eu acho que vale a pena experimentar, mas aí também volta a questão da avaliação. Mas os recursos para isso, num país com o grau de desigualdade que, infelizmente, nós temos aqui, em boa parte vão continuar saindo do Estado, mesmo que num ambiente, vamos dizer, de entrega variado. Eu sou a favor disso. Eu digo assim, como? O que eu estou dizendo aqui? Acho que eu estou me enrolando um pouco. Eu acho que a gente precisa entregar uma saúde básica de qualidade. Acho que a nossa faz um razoável trabalho, talvez até melhor do que isso, com os poucos recursos que tem. Mas temos que entregar uma educação básica de qualidade. Muita coisa boa vem acontecendo no Brasil, mas os resultados ainda são modestos. Então são temas assim. Nós temos que fazer muita coisa para melhorar a nossa infraestrutura, em tudo da infraestrutura, perfeitamente. Muito disso o setor privado pode fazer. Uma parte não. Essa parte no Brasil, o investimento público, caiu de 5% do PIB há uns 30 anos atrás para 1 e pouco. Nossa, tem mesmo um liberal como eu, diz assim, não dá, é muito pouco. Tem bens públicos, tem externalidades, não tem jeito. É preciso que esses recursos existam, mas um sinal de que falta prioridade. Bom, você vem fazendo também bastante trabalhos e investindo na questão da saúde, né? A questão da saúde nós temos que atacar muito a questão da primária, principalmente na prevenção, né? Para evitar que, quando entramos na maior complexidade, média e alta complexidade, aquilo não estrangule o sistema, né? E isso exige bastante digitalização, tecnologia cada vez mais apurada. Você vê progresso nessa área, Arminio? Eu tenho visto um crescente reconhecimento de que o SUS, com poucos recursos, tem entregue muito bons resultados. A estatística mostra isso. Você tem estatísticas de por exemplo, natalidade, morte. Nós temos incríveis números no mundo do tabagismo. Sensacional também.
Portanto, é um sistema que funciona, mas ele está pronto também para um salto tecnológico em várias áreas. O sonho antigo, que hoje possivelmente pode virar realidade, é o sonho de uma central de informação médica, um cadastro de qualidade. Uhum. Hoje nós temos inúmeros exemplos de inteligência artificial aplicados a várias áreas da saúde e da medicina. Nós temos o Brasil, um país de dimensões continentais, é fundamental também algum tipo de medicina à distância. Então, sim, muito espaço para melhorar. Eu acho também que o orçamento nessa área é bastante prejudicado. Quando a gente compara a parte pública do nosso sistema, que são 3/4 das pessoas, com o modelo inglês, que foi o exemplo para nós, eles gastam por pessoa 5, 6 vezes mais do que nós. Claro, é um país mais rico, mas assim mesmo eles estão em crise. Então, acho que o nosso sistema, com os recursos que tem, faz um bom trabalho. Onde eu acho que nós temos problemas muito mais sérios são na rede hospitalar, e aí vários são os problemas, inclusive também falta de recursos. Afinal, o Brasil é um país de renda média. Nós não vamos conseguir entregar um sistema de saúde como o francês ou o inglês. O americano é um sistema meio doido também, e mesmo o americano. E nós vimos essa importância das OSS, das organizações, né, que estão hoje para ser essas parcerias privadas, administrando hospitais públicos. Aliás, recentemente saiu um ranking dos 40 melhores hospitais, 38 são OSS. Então, isso mostra que essa parceria público-privada para gestão dos hospitais ajuda bastante, né? É fundamental. E você acha que nós estamos a caminho de criar esses grandes prontuários eletrônicos históricos dos pacientes? Pois disso que eu estava falando. Isso é fundamental, né? Eu não sei. Existem exemplos de soluções criativas sem que exista assim, um enorme sistema. Uhum. Tá? Eu li não faz muito tempo um artigo que saiu na revista New Yorker sobre o sistema de saúde na Costa Rica. É um país pequeno que tem avançado bastante, ocupou um nicho verde com muita competência. E eles têm um sistema que funciona sem ser um sistema completo, mas que faz uso de tablets e coisas assim. Aqui no Brasil nós temos 2 sistemas andando em paralelo, que são o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Sistema de Assistência Social. Na Costa Rica eles são um sistema só, porque na verdade tanto um quanto o outro tem agentes visitando as famílias, coletando os dados sistematicamente, justamente fazendo uma versão que não é assim século 22, mas que funciona. Eu tenho um pouco de medo de tentar fazer do zero um sistema gigante. Eu começaria pela identidade. E isso começa a acontecer no Brasil também. Hoje, com o que está acontecendo no mundo dos meios de pagamento, nós temos uma base que eventualmente poderia gerar um sistema de identidade única. Usar a inteligência do Pix para transformar numa grande identidade única. No fundo, todo brasileiro usa o Pix. Exatamente. E aí, aquilo seria um número só, e com o tempo seria possível construir um sistema, eu acho, provavelmente mais descentralizado do que a gente imaginava, mas talvez por isso mais ágil e mais eficiente. Você citou o exemplo inglês, é muito interessante, né? Porque lá você é obrigado a ter o médico do bairro, o médico do distrito, e você tem que ir para o clínico geral, que é esse médico da família, que seria o equivalente ao médico da família aqui no Brasil. Você não pode ir para o especialista sem passar. Isso. E isso é maravilhoso, porque você tem ali uma grande base de dados na mão desse clínico geral, que na verdade é o médico da família local. Isso. E isso ajuda muito o sistema, né?
nós precisamos ter algo parecido assim, né? Porque isso ajudaria a desafogar principalmente a medicina de média e alta complexidade. Com certeza. Nessa área vamos chamar da medicina hospitalar, tem algumas coisas muito básicas que nós lá no IEPS temos desenvolvido em parcerias com os estados, que são muito simples, tem a ver com a escala. É o sonho de muitos prefeitos, se não a maioria, ter o seu hospital. Mas não adianta nada ter um hospital com 30 leitos. É muito caro. Então, a otimização espacial da rede hospitalar permite uma enorme economia, enorme. Isso já vem sendo feito, acho que o Espírito Santo foi pioneiro, tem outros estados agora trabalhando, inclusive São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e outros. Eu não quero ofender ninguém, porque esse assunto está vivo. Legal. Maravilhoso. Mas alguns desses nós temos tido a ocasião de colaborar. É sensacional, sensacional. No caso lá de Espírito Santo, gerou-se uma economia enorme. Como as regras hoje orçamentárias exigem que o X% das receitas sejam gastos com saúde, o que está acontecendo? Eles estão entregando mais saúde. Eles estão sendo mais eficientes. Arminio, nós falamos muito do Brasil aqui, vamos falar um pouco de mundo. Eu queria que você desse a sua visão, seu pitaco agora. O que é esse mundo governado por Donald Trump, cada vez mais com uma política que parece que jogou na lata de lixo tudo que nós aprendemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, de multilateralismo, surreal. Tratar bem os aliados e tal. E agora voltamos ao famoso política da força, o power politics. Como é que você está vendo isso? E como é que isso vai afetar a economia mundial com volta de tarifas, protecionismo? É a agenda... E ele tem orgulho de dizer que é a agenda do McKinley, a agenda 1890. Eu estava torcendo para o tempo acabar, a gente não entrar muito nessa área. Eu acho o seguinte, assim, vamos lá, eu me considero já um veterano, tá? Eu nunca vi tanto problema ao mesmo tempo. Nunca vi. Há 15 anos atrás, os economistas estavam falando, tem um desequilíbrio aqui na conta corrente. Desequilíbrio na conta corrente não é nada. Agora você tem guerras, pandemias, ameaça climática, ameaça não, a certeza praticamente de problemas sérios na área climática, uma dificuldade tremenda entre as lideranças globais se coordenarem. Está difícil. E isso significa que nós vamos pagar um preço. E depois, na política, eu acho que, assim, faltou alguma coisa no entendimento do que foi esse período de social-democracia, liberal-democracia. Faltou alguma coisa e agora a gente está vendo. O que faltou foi algo que vai além do que seria crescimento e desigualdade. O kit, assim, mais básico. Outros valores são importantes para as pessoas. Eu estou fora aqui totalmente da minha zona de conforto, tá? Mas eu acho que aqui você tem sinais claríssimos. Família, segurança, religião. É um mundo mais rico, é um mundo mais conservador, mais rico que eu digo culturalmente falando, mais plural, mais diverso, e que está procurando outras respostas que, no momento, eu acho que estão sendo produzidas, mas numa situação onde a política está muito polarizada. Você vê agora na Alemanha, bateu na trave a extrema-direita. Gente, cara, extrema-direita na Alemanha é coisa muito séria. A gente logo tem que se lembrar lá do bigodinho lá. O negócio lá é assim, não creio que aquilo vai chegar lá. A rejeição, felizmente, a esse partido é imensa, mas ele chegou em segundo lugar lá. Então, assim, é um quadro hoje. Você tem uma guerra fria, uma nova guerra fria entre Estados Unidos e China, uma situação no Oriente Médio tenebrosa, uma situação ali na Ucrânia complicada, e tem a chegada do Trump,
que trata, vamos dizer, do governo na maneira como ele tratava as suas empresas. Ele está sempre querendo negociar alguma coisa, e a gente não sabe ainda muito bem onde isso vai parar, mas eu, como economista, me incomodo bastante com o protecionismo, bastante. É sabido que a Grande Depressão deu a sua pernada final quando os Estados Unidos impuseram uma tarifa Smooth Hawley Tariff, deu tudo errado. Certo? Então, eu acho que ali aperta os cintos. Acho que ali não tem uma visibilidade de onde ele vai parar, justamente pelo estilo dele. Vai dar um exemplo meio poliana, assim, otimista. No primeiro mandato, ele humilhou os mexicanos, dizendo: vocês vão construir o muro e vocês vão pagar. E não construiu nada. Aquilo ali meio que ninguém falou mais no assunto e não teve muro. Ele agora está insultando os seus vizinhos, ele fala barbaridades dos mexicanos, ele trata o primeiro-ministro, ontem mesmo fez isso, o primeiro-ministro do Canadá, ele chama ele de governador. Como se fosse um Estado americano. Exato. Então, não sei. Mas eu acho que tem um ponto político e econômico. O político, eu acho que esse movimento, assim, a política se desconectou das dores das pessoas. E um pouco do que a agenda maga e populista faz é reconectar isso com um senso de comunidade que se perdeu. Talvez nessa exacerbação do individualismo se perdeu um senso de comunidade. Essa turma dá esse senso de pertencimento, comunidade. Mas o ponto é que na política econômica, que deveria ser bom para essa turma, é a pior coisa do mundo, porque isso gera inflação, tarifa acaba encarecendo o produto, né, para eles. E mais, a preocupação hoje com a dívida americana, né? O Neil Ferguson mostrou um dado outro dia que eu fiquei surpreso, falou que hoje os Estados Unidos gastam mais com o financiamento da sua própria dívida que com o orçamento da defesa, que era o maior orçamento americano. E que esse não é um bom sinal. Um bom sinal que você começa... Amanhã o mundo começa a desconfiar e fala, talvez nós não valemos a pena continuar financiando uma dívida que pode ser que tenha problema à frente. E isso vai aumentar muito a insegurança, né? Você vê isso como um grande problema, essa história do tamanho da dívida americana e essa dificuldade de continuar financiando com esse aumento de tensão que ele está criando no mundo? Eu vejo, sim. Durante um bom tempo, terminando agora 2, 3 anos atrás, os Estados Unidos e vários outros países mais avançados, a Alemanha, o Japão, a própria França, que paga 0,5%, pagava, agora está pagando 0,5% acima da Alemanha, emitia dívida numa taxa mais baixa do que a inflação. Nos Estados Unidos, eles chegaram ao ponto de emitir a dívida indexada, como a gente tem aqui no Brasil, de 10 anos a menos 1%. Então era como você desse seus R$1.000 para o governo, ele corrigisse esses R$1.000 por 10%, corrigisse pela inflação e tirasse 10%. Então você está deixando seu dinheiro guardado com o tio Sam e vai receber 10% menos, aproximadamente, em 10 anos, por hipótese aqui do meu exemplo. Bom, aí tudo bem, emitir essa dívida é mais tranquilo, mas agora voltou ao normal. Ele está pagando 2% e está com déficit primário, a dívida vai seguir crescendo. Eu não creio que isso seja um problema eminente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma economia muito dinâmica, muito flexível, mas chega a um ponto em que isso pode sim, de fato, dar um piripaque. A economia americana deu uma espécie de susto em 74, quando desconectou o dólar do ouro. Isso. Então, há um precedente. Naquele momento, o preço do ouro disparou, quem achava que tinha ouro não tinha. Então, assim, não é algo assim que está para acontecer.
mas também não dá para deixar isso assim para sempre. Agora, essa guerra protecionista é muito ruim, né? Porque isso vai diminuir a atividade econômica, que foi algo que ajudou principalmente as economias emergentes a enriquecer e a tirar bilhões de pessoas da pobreza, né? Então, você acha que nesse sentido nós teremos um retrocesso? Eu acho que sim. Tem uma... Isso tem uma implicação direta na taxa de crescimento global. Sim. Exatamente quanto é difícil dizer. Traz à tona a necessidade de decisões econômicas terem que ser repensadas por razões estratégicas. Exemplo, você quer comprar todos os seus medicamentos da Índia, mesmo que a Índia seja amiga nossa? Não. Então, eu sempre vi aqui no Brasil, nessa discussão, que é um pouco a discussão de política industrial no passado, eu sempre vi com um certo ceticismo. E quando alguém dizia, não, isso aqui é estratégico, normalmente eu já começava a me coçar, falando, não, isso não é bem estratégico. É estratégico para alguém que está interessado, mas para o país como um todo, talvez não. Eu agora acho que a gente vai ter que, forçosamente, repensar todas as cadeias de produção globais em função de questões estratégicas. Aquele mundo assim, benigno, tranquilo, do Fukuyama, o fim da história, aquilo já era. Então, essas questões têm um custo econômico. Aliás, quem deu uma bela resposta a esses desafios foi o Mário Draghi. O plano Draghi, criado agora, Sim, apresentado na Europa, me pareceu um plano muito realista, pé no chão, e muito nesse sentido. Primeiro, pé no chão, no sentido de que precisamos ganhar produtividade, a Europa precisa crescer, a Europa tem que usar a questão da energia limpa como um grande alavancador do crescimento econômico e da segurança energética, e depois criar um mercado de capitais europeu com uma política industrial para rever justamente as cadeias de valor. Eu achei muito interessante, muito bem feito o plano. Você acha que o plano Draghi pode sair do papel? Porque é um plano muito bem feito, a gente sempre suspeita que na hora tem que juntar os 27 países lá, que a dificuldade vai ser grande. Mas parece que a presidente da Comunidade Europeia, Ursula von der Leyen, está muito afim de implementar o plano, e o Mário Draghi parece que fez um bom diagnóstico. O Mário Draghi se mostrou, ao longo de uma longa carreira, um economista com um faro político bastante aguçado e com uma visão de Europa que é necessária no sentido que os europeus hoje eles estão se sentindo mal. A própria Alemanha, que sempre foi um dínamo de crescimento, tem concorrência na indústria vindo da China, tá? Eles estão tendo que se repensar. E eu acho que a palavra-chave em tudo isso que você disse é produtividade. Produtividade é a palavra-chave, é uma palavra esquecida aqui no Brasil. Eu falo isso para quem está nos vendo, porque eu sei que você já vem provocando esse tema, e eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que a busca da produtividade, ela no fundo é um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Então, assim, é buscar de tudo que é jeito possível fazer mais com menos. E a Europa claro, a Europa você não consegue fazer uma outra Europa lá na China. Assim, a Europa é aquela delícia, tudo mais. Mas eles têm hoje uma visão um pouco deprimida, porque é um continente que envelheceu, eles estão tendo que lidar com questões muito difíceis, como a imigração. Ninguém gosta muito de falar nisso, mas isso é certamente uma questão que o tema mais quente no momento. Que esquenta tudo lá. E a produtividade, bem ou mal, se essas oportunidades forem aproveitadas, ela cria um pouco de espaço para se administrar essas questões. E você acha que essa discussão da produtividade na Europa, principalmente na Europa, esse plano do Draghi, ele mostra que, na verdade,
onde houve essa grande diferença da produtividade americana com a europeia foi na questão de tecnologia, que a Europa perdeu o pé ali, que precisa voltar a investir muito em tecnologia. Então, esse primeiro ponto, você acha que a Europa tem condições de voltar a investir em tecnologia? E a segunda coisa, a obrigatoriedade agora de aumento de investimento significativo na indústria bélica, na indústria de defesa, você acha que isso também pode movimentar a economia europeia? Pode. Olha, do lado da tecnologia, os Estados Unidos têm, de fato, tido muito sucesso porque são uma máquina muito azeitada de progresso, de inovação, de risco. É um sistema que tolera o risco, o bom risco, naturalmente, mas ele tolerando o risco em geral, vira um espaço onde hoje em dia você tem, sei lá, 9 das maiores empresas do mundo são americanas e a grande maioria está nesse setor. Eu acho que a Europa pode ganhar bastante espaço na linha do plano Draghi. Não creio que vá se transformar num paraíso do mercado. Uma medida disso é o tamanho do Estado, por exemplo, na França ou nos países escandinavos, quando comparado com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Estado ocupa mais ou menos 1/3 do PIB, 30% do PIB. Na França é mais do que 50%. Então é uma opção das sociedades europeias cuidar bem dos seus aposentados, ter os sistemas públicos de transporte, de saúde, etc. E eu penso que eles estão felizes com isso. Mas eu não vejo nada intrinsecamente vamos dizer, inviável para a Europa. Mas são outras opções de vida, na verdade. Uhum. Armínio, uma questão fundamental hoje numa variável econômica que a gente antigamente nem tratava muito, mas que hoje tornou-se primordial, é a questão da demografia. A demografia vem colocando pressão, inclusive, para esse ganho de produtividade, porque senão você não vai conseguir manter sequer um estado assistencial na Europa. Isso, né? Isso. Você vem seguindo esses estudos do impacto da demografia na economia e como isso pode afetar não só a questão de produtividade, mas também com essa questão de geração de expectativa? Com certeza. Há 30 anos atrás, o Banco Mundial publicou um relatório chamado, traduzindo do inglês, Evitando a Crise do Envelhecimento. 30 anos atrás? Por aí. Eu sei que na época eu estava morando em Nova York, dava um cursinho lá em Colômbia, e isso era a leitura obrigatória. Averting the Old Age Crisis. Era totalmente previsível. É um mega problema. E é um problema que não está ainda muito resolvido, porque ele é difícil. Mas sim, ele está no radar, totalmente no radar. Inclusive aqui. O pessoal que faz conta com os números da Previdência já declarou que o bônus demográfico já ficou para trás. Ou está ficando, está quase para trás aqui. O que aconteceu que países nessa assimetria na Europa, como a Espanha, conseguiu recuperar brutalmente? Agora a economia cresce, inclusive atraindo mão de obra imigrante, numa política totalmente contracíclica de demais países europeus. Você acha que pode ser um exemplo para tentar recuperar esse dinamismo na Europa, ou você acha que a Espanha tem uma questão muito particular? Eu não vejo nada assim de muito particular, mas a Espanha tem uma renda mais baixa do que as economias, por pessoa, né, mais baixa do que o resto da região. Isso, em geral, representa uma boa oportunidade para investir, para melhorar, para buscar mais produtividade, que é o caso do Brasil. Aqui no Brasil, praticamente tudo aqui tem espaço para melhorar. Isso é uma boa razão para a gente, assim, pelo menos não desistir. Eu certamente não desisti. Eu acho que assim, o Brasil é um país cheio de oportunidades, cheios, para o setor privado, para o setor público, para o terceiro setor, para todo mundo. Todo mundo. Se a gente se ajustar um pouquinho, botar as coisas para
para andar, não esquecer dos erros, não esquecer dos acertos, eu acho que o Brasil podia crescer uns 4% ao ano sem olhar para trás. Poderia. Vai ter que investir mais. Hoje o Brasil está investindo 17% do PIB, teria que ir para 25%. A parte pública de educação, saúde, tem muito espaço para melhorar. Tem muita coisa boa. Eu procurei ser justo com o nosso sistema de saúde, que eu acho que vem fazendo milagres. Vacina, eu esqueci de falar, mas beleza. Tinha um presidente que era contra a vacinação e o povo se vacinou. Falou, não, esquece, ele se não quiser que não se vacine, mas nós vamos tomar vacina. E tomamos. Então, assim, eu acho que aqui, aí eu penduro o meu chapéu de otimismo nisso. E eu acho que a Espanha tem um pouco disso, Portugal também. Eles são menos ricos, então eles podem atrair capital, podem melhorar a sua educação, podem copiar o que dá certo. Bem simples. O que deu certo? A, B, C, D, copia. Problema. Não precisa inventar. Não, inventar é bom também. Então você está otimista em relação ao Brasil? Você acha que se o Brasil tomar juízo... Não tô otimista, mas porque eu acho que a gente está meio perdido. Estamos meio sem rumo. Mas eu acho que dá para virar o jogo. Eu não acho que isso aqui é um caso terminal, não. Aliás, muito parecido com uma situação nossa em 93, né? Nós tínhamos o presidente Itamar, 3 ministros da Fazenda, inflação alta, o único projeto que ele tinha era criar o Fusca no Brasil e, de repente, surgiu o Fernando Henrique como ministro da Fazenda e a gente deu uma grande virada, né? Num momento que quase ninguém acreditava. Sim, eu diria o próprio Lula.1. Lula.1, pelo menos se ele seguir esse programa aí do PT, vai quebrar. Mas não vou seguir nada disso, vamos seguir aqui fazendo, e eu vou fazer um pouco mais na área social, porque eu sou um governo de esquerda, perfeitamente. Aquilo ali estava dando certo, aí depois eles mudaram. Aí eu volto aos cacuetes antigos. Pois é. Armínio, muito obrigado pela sua entrevista aqui, a entrevista com o Dávila, foi um grande prazer tirar um pouquinho dessa sua sabedoria para entender melhor os desafios do Brasil e do mundo. Obrigado, um prazer muito grande. Eu leio os seus artigos e acho que você tem um espaço importante, um espaço liberal, puro, arrumado. Continue também, se você permite. Acho que você presta um serviço importante. Muito obrigado, Armínio. Bom, a gente fica por aqui. E para você que gosta do Jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.